Bueno, pues muchas gracias. Vamos a continuar ahora con la presentación de Joana Darque Rivero Osorio, que nos va a hablar sobre, perdón por la pronunciación, los caminos da Campana Gaucha a Pampa Florece Viñedo. Adelante. Buenos días a todos. Mi nombre es Joana Osorio. Soy enóloga, graduada por la Universidad Federal del Pampa. Actualmente soy doctoranda en la Universidad Federal de Pelotas, en Ciencia y Tecnología de Alimentos. Pido desculpas, pois mi espanhol não é muito fluido, assim que harei minha apresentação em português. Nos caminhos da campanha gaúcha, o Pampa floresce em vinhedos. Participam comigo nesse trabalho a professora Ângela Marcon, o professor Rodrigo Lisboa e o professor Marcos Gabardo. Então, a campanha gaúcha está localizada no Brasil, bem ao sul, né? Que faz parte, então, do bioma Pampa. Como a gente pode perceber, ela fica nessa região aqui, que está na cor vinho. Ela é composta por 14 cidades e é uma região, então, que abrange uma grande extensão, são 44 mil quilômetros quadrados, né, cobertos por planícies suavemente onduladas e inseridos, então, no bioma Pampa, que compartilha fronteiras com o Uruguai e também com a Argentina. O IP Campanha Gaúcha, nossa indicação de procedência, né, composta por 14 municípios. A tradicional identidade, então, do Pampa, que é conhecida, aqui é a imagem, então, dos tropeiros, quando era, né, alguns anos atrás, 20 anos atrás, era bem comum a gente ver a imagem do gaúcho, né, explorando, então, os campos da campanha. Hoje, muitas pessoas buscam, então, visitar a campanha ainda atrás da imagem do gaúcho. Essa é uma região, então, que ela é muito importante para a produção de carne, produção de arroz e soja, e hoje a viticultura também está presente, né? A região da campanha gaúcha, ela, né, tem responsabilidade por 31%, né, da produção nacional de vinhos, né, que fica atrás apenas da Serra Gaúcha. Aqui, então, na primeira foto, como a gente pode perceber, é um rebanho de gado pastando após o arroz ter sido colhido, o que é muito comum na campanha. Eles colhem o arroz e depois colocam o gado para comer a soga que sobra, né, porque ainda tem nutrientes. E assim eles vão podendo remanejar as áreas. O chimarrão, como vocês podem perceber, para nós é muito comum. Quase que 100% dos gaúchos são viciados em chimarrão, assim como vocês já me viram também comer o chimarrão por aí. O churrasco. Muitos enoturistas também buscam a região do Pampa atrás do churrasco, o nosso famoso, né, churrasco de fogo de chão, onde é feito um buraco no chão e após são colocados os espetos com a carne. Então as pessoas buscam essa experiência, né, de estar com a natureza e a paisagem do Pampa e a imagem do gaúcho. Ali uma foto da tradicional cavalgada que acontece normalmente todo ano na região do Rio Grande do Sul. Vão buscar a chama crioula, né, que representa a paz, o final da Guerra dos Farrapos, onde que uma tradição que continua atualmente sendo. Também na foto lá em cima a gente tem a imagem de um corpo de dança. A maioria das nossas cidades, elas possuem corpo de dança, que é para continuar a tradição da música gaúcha, que essa tradição seja passada para os nossos jovens, para que isso não se perca. Como muito tem se falado, né, durante o Congresso, a importância da gente manter a nossa identidade territorial e a nossa cultura.
Então, pensando nisso, o objetivo do nosso trabalho foi analisar a percepção das pessoas sobre essas mudanças que estão ocorrendo na campanha gaúcha. Porque, apesar dela ser responsável por uma grande parte, né, da produção em vinhedos de uvas, ainda assim é uma região nova, porque temos vinhedos, alguns vinhedos muito antigos, com 100 anos, mas ela é uma região que ela vem se tornando um polo vitivinícola em torno de 20 anos. Então, a percepção das pessoas com essa mudança, né? A ideia era como as pessoas elas estão sentindo essa mudança e como elas estão vendo isso. Investigar os efeitos da expansão da vitivinicultura e em relação ao enoturismo, avaliar a contribuição das rotas turísticas que vêm sendo estruturadas para o desenvolvimento regional e identificar, então, esse reposicionamento da região no cenário agrícola e turístico do Rio Grande do Sul. Foi feito, então, um questionário, né? Nele continha 15 perguntas. Foi uma abordagem, então, quantitativa e descritiva, onde a gente descrevia, né, o que as pessoas nos repassavam, e depois, então, foi feita uma análise descritiva desses resultados. Aqui, então, tem uma imagem do Rincão do Inferno, que fica em Bagé, né? Também é um lugar muito bonito. Não representa tanto a campanha gaúcha, porque a campanha é normalmente por uma vegetação rasteira, árvores espalhadas, mas é um lugar muito bonito e eu digo, é uma grande alegria falar da minha terra, então queria trazer. Entre, então, os nossos resultados, as nossas respostas, foram 256 respondentes. Entre eles, então, um perfil majoritariamente feminino e a distribuição da faixa etária entre 20 e 60 anos, a maioria. Se concentrou a maior parte das respostas entre Rio Grande do Sul e Mato Grosso. 84% dos entrevistados acreditam que a cultura gaúcha está sendo mais evidente hoje em dia devido ao crescimento do enoturismo. E também, quando a gente perguntou, algumas pessoas de outros estados também relataram que eles têm conhecido a cultura gaúcha através das notícias que agora, atualmente, são mais corriqueiras. Nos dias de hoje, então, quando a gente anda por essa grande extensão da campanha, como a professora Suzy falou ontem, é um lugar muito extenso, a gente já, com certeza, quando a gente cruza, a gente acompanha vinhedos, lavouras de arroz, lavouras de soja, né? Que antes, então, essa região era dominada apenas pela pecuária e pela agricultura. Hoje, os vinhedos estão inseridos na nossa paisagem. O enoturismo vem crescendo, vem despertando o interesse de muitos visitantes. E aqui, então, eu trouxe a imagem de uma das nossas vinícolas lá da região. É um dia épico, onde eles servem churrasco, fazem pratos harmonizados, né? Ali, bem abaixo, tem, então, também a imagem de um piquenique que eles fazem aos sábados. Nesse sentido, a transmutação da paisagem do Pampa, ela vem se transformando em meio a vinhedos e vinícolas, né, com tecnologia de última geração e muito amor pela nossa terra. Aqui eu trouxe a imagem da Vinícola Batalha, Vinícola Seival, que composta por 200 hectares de vinhedos, Vinícola Guatambu, que tem 20 hectares de vinhedos, 100% energia sustentável, primeira vinícola com carbono negativo. E, sendo assim, concluímos, então, que a estruturação de rotas enoturísticas favorece a integração, né, entre produção e consumo, promove a valorização dos produtos locais e fortalece a identidade territorial. Aqui a gente tem imagem, então, de uma rota que fica na campanha, que é a Ferradura dos Vinhedos, a Rota dos Vinhos da Campanha Gaúcha, o Festival Binacional de Enogastronomia, que acontece em Santana do Livramento. A expansão da vitivinicultura, ela indica uma reconfiguração de paisagem. As transformações percebidas pelo público são associadas ao enoturismo e valorizam a paisagem e a cultura. A implantação de vinhedos e rotas turísticas promete a diversificação econômica da nossa região e a consolidação da região que integra produção, cultura e turismo. E aí foi feita, então, uma pergunta
aos respondentes como eles viam, né, que eles falassem palavras de o que eles mais percebiam na nossa região. E, por fim, chegamos então que o que eles mais percebiam, que nesse contexto o terroir do Pampa ele é único e incomparável, composto por um pôr do sol sem fim, pelo cheiro da terra molhada nos dias de chuva, pelo canto dos cardeais no inverno. É possível sentir o vento minuano acariciando o rosto e consegue escutar o seu assobio entre as coxilhas. Então, meu agradecimento à Universidade Federal do Pampa, que sem ela eu não estaria aqui, que mudou a minha vida. A Universidade Federal de Pelotas e a Universidade de La Laguna. Meu contato, para quem tiver mais interesse, Joana.Osório. E aqui algumas referências utilizadas. Graças.